Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana. Eu quero deixar um versículo com vocês, que eu gosto muito. Deus, Ele não me deu filhos biológicos, mas Ele me deu irmãs de sangue, que hoje são minhas filhas espirituais. E eu quero deixar um versículo que eu gosto muito. Está em uma das cartas do apóstolo João. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. E eu quero apresentar a vocês as minhas filhas do coração, que são também minhas irmãs biológicas. Eu sou Érica, e conheci a palavra de Deus já desde pequena, através de Eunice. Eu comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana no ano de 1995, foi um acampamento de carnaval, onde eu já estava um tempo afastada da igreja, e Eunice me convidou para fazer parte desse retiro. E lá eu fui bem acolhida, pela a turma jovem, e senti assim o desejo de participar, de congregar lá. E no encerramento, o pastor Eudes, a sua pregação foi sobre voltar ao primeiro amor. E naquele dia Deus falou profundamente ao meu coração sobre que eu precisava voltar ao primeiro amor, que eu já conhecia de pequena. E através daquele dia, eu fui me envolvendo no trabalho do Senhor. Cheguei na igreja com aquela sede de trabalhar, e fui bem acolhida e tive muitas oportunidades de poder servir ao Senhor. A princípio eu servi como auxiliava Dicla na sala infantil, e depois a gente criamos um grupo de jovens chamado Geração 2000, onde a gente trabalhava com teatro. E esse teatro a gente não só fazia aqui, participamos de alguns eventos na congregação de Barbalha com o pastor Luiz. Muitas vezes apresentávamos em cima de caminhão. Na igreja de Gadelha também fomos para lá, e apresentamos também em alguns momentos no trabalho do senhor Paulo Lustosa, que ele uma vez na semana, o pastor Eudes ia lá fazer um culto, e a gente, assim, os jovens era bem envolvido. E para a glória de Deus, assim, a gente crescia cada dia mais, e foi momentos de bênção. Também, assim, lembrando que na igreja presbiteriana a gente aprendeu que tem momentos que a gente brincava, mas também tinha momentos sérios, Então o pastor Eudes, ele sempre foi muito zeloso com a palavra, e com a gente jovem ele pegava bem pesado, Diz aí, Vilma, um momento que a gente teve no final do culto. Teve uma vez que a gente combinou para ir para o cinema. Antes de terminar o culto, aí saiu um monte de jovem. Não sei se eram uns 12, sei que a gente saiu. Quando foi no outro dia, o pastor foi e perguntou: como foi? Para onde vocês foram? Como é? O que foi de tão importante que vocês saíram antes de terminar o culto. E aí eu falei para ele que a gente tinha ido para o cinema. Ele até perguntou quem teve essa ideia. Mas hoje eu entendo, a importância de estar presente. Eu não faço mais isso. Então, assim, o pastor Eudes, ele sempre teve aqueles momentos de brincadeira, mas também em relação à palavra de Deus, ele era um homem muito sério, e ele ensinava isso pra gente. Então, a respeitar a casa de Deus, a se comportar na casa de Deus. Se às vezes Vilma ficava às vezes conversando com Poliana lá atrás,
E sempre no final a gente recebia uma chamada, mas a gente entende que isso é zelo pela casa de Deus, zelo pela palavra de Deus, né? E isso ficou bem marcado, né, nas nossas vidas, de que a casa de Deus merece respeito, merece zelo, né? E assim, são muitos momentos que tivemos de alegria, motivo de crescimento. Quantos almoços foram feitos na nossa igreja hoje, né? O Tempo Novo. E tínhamos momento de mutirão e muitos trabalhando, pegando pesado, outros fazendo almoço. Então, assim, são muitas coisas, né, que foram vivenciadas na igreja enquanto de organização e de início. E foi muito edificante, né? Em 1997, eu ainda não estava na igreja e eu tenho a letra bonita. A Érica chegou com cada dia de Natal para me escrever um versículo. E acho que era uma média de 17 a 20. Aí ela me deu o versículo para me ficar copiando. E aí eu escrevi, aprendi o versículo e um dia, um ano depois, mais ou menos, esse versículo me chamou a atenção. Que tinha dizendo, então já me lembro, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E um dia, graças a Deus, por conta desse versículo, que por causa de ela que fez eu copiar, eu não li o cada dia, mas aquele versículo foi o suficiente para hoje eu estar na igreja. Obrigada. Já tá chorando. Bom, gente, eu sou já da geração do pastor Marcos, sou abundantemente abençoada por essa pessoa e cresci muito espiritualmente, graças a Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele. Cada domingo que eu fui à igreja, voltei diferente, voltei melhor, e eu louvo a Deus porque eu não consigo só ouvir. Eu tenho sede de passar para o próximo. Para onde eu vou, eu quero estar falando. Mesmo chorona, porque eu sou a mais chorona de todas, mas me enfrento a minha timidez e não deixo, me incomoda em ver uma multidão reunida, principalmente em eventos de aniversário familiares, e eu não consigo só comer e beber e não fazer nada para a glória do Senhor. Então, lanço semente e creio que vou ver frutos. E o meu desejo é esse, que todos nós, a gente não só vá sentar e ouvir, porque nós já fomos agraciados, que nós possamos também ter misericórdia dos próximos, dos outros, dos nossos familiares, assim como Deus teve conosco. Está aqui um exemplo que começou e foi os frutos aparecendo. Não precisa muito, só precisa fazer. Discípulo, como ele disse, pregar a palavra onde você estiver, no mais próximo, que é a família. Então, louva a Deus. Aqui é um pouquinho, nós ainda vamos ver muito mais. Temos nossos filhos e estamos aqui para somar e entrar na seara, para trabalhar também. Não só ir criticar, receber, cobrar, e sim trabalhar, porque somos estamos aqui como igreja, estamos aqui para passar para as pessoas o que nós sentimos e vivemos, o Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus por cada um, e Eunice foi a primeira, através de uma linda canção que ela escreveu. Eu peguei escondidinho o caderno dela ali e aconteceu a minha conversão através dessa canção. Então foi a melhor contaminação, foi o Evangelho. De uma em uma, estamos completando na nossa casa. Em nome de Jesus, a arca vai estar completa. Amém. E é o que eu desejo para toda a igreja. Seja sadio na sua casa, na sua família. A igreja sadia é a igreja que busca a Deus
e vive a palavra dele todos os dias. Louvado seja Deus. Amém. Então, como a Igreja Presbiteriana tem contribuído, né, nós vivemos fases, e nesse 30º ano, nós temos ainda o meu irmão, que está com um bebezinho, não pôde vir, a minha cunhada, então temos também uma prima que está se achegando, então tudo isso é motivo de gratidão, tudo isso são sementes que os pastores foram lançando e caiu na boa terra. Então nós só temos que agradecer à Igreja Presbiteriana por tudo que nós temos recebido do Senhor. Estamos também aqui todos à disposição. Naquilo que o Senhor nos mandar, nós estaremos dispostos a ir. Obrigada, Igreja Presbiteriana. Tá. Obrigada.